Papas da Língua, na Festa dos Servidores e das Servidoras. Dia 29 de novembro, a partir das 14 horas, nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. E mais, Grupo Pura Curtição, Matheus Boff e DJ Zé Antônio. Produção Morfine. Realização Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul, Sindiserve. Olá, servidores, tudo bem? Apesar da chuva, né? E dizem que vai esfriar. Enfim, mais uma segunda-feira estamos aqui conversando um pouco sobre o que aconteceu na semana passada e o que vai acontecer essa semana. Vamos passando a limpo os últimos acontecimentos, a questão da IA, o encontro sobre inteligência artificial e o que isso significa, a questão da reforma administrativa. Vamos continuar falando sobre o Outubro Rosa, né, sobre câncer, as prevenções. Hoje temos um médico que vai falar sobre isso, muito importante para todas nós mulheres, né? As servidoras, os filhos, as servidoras, enfim, as filhas, todas as mulheres que nos ouvem, é importante, não deixe de prestar atenção, né? O ensinamento e o conhecimento é fundamental para que a gente previna o câncer. E também vamos falar um pouco, né, sobre a agenda da semana, o que tem em jogo nessa semana aqui, até podermos, né, ir virando esse mês de outubro, né, ou outubro cheio de novidades e de questões importantes. Falando do que aconteceu na semana passada, então a primeira coisa, acho que nós temos que comemorar a luta dos trabalhadores, né, a vitória do povo, que conseguiu fazer com que o Congresso aprovasse a questão da isenção até R$5.000. E isso para nós servidores não é pouco. Se você recebe mensalmente até R$5.000, a partir do ano que vem você não vai pagar imposto de renda. Isso no final do ano vai significar um salário a mais. Se você recebe até R$7.350, você vai ter, então, uma alíquota menor, né? Vai reduzindo essa vantagem da isenção, mas mesmo assim você vai ter vantagens. Então, começa a justiça tributária no Brasil, mas temos muito que caminhar. Para compensar isso, foi criado um imposto que vai de 0 ponto alguma coisa até 10% para aqueles super ricos. É a primeira vez que se avança nesse aspecto e acho que isso foi uma luta importante. O governo tinha mandado esse projeto ainda em março e ele foi votado muito pelos desacertos que o Congresso teve e pela luta e mobilização das massas, tanto no plebiscito como nas ruas, né, exigindo a votação. Agora falta a redução da jornada sem redução de salário. E por que eu falo nisso? Porque a gente tem dito sempre, a vida não tem hora extra, no sentido de que a gente não chega no final da vida e vai fazer um acordo de dizer, não, extraordinariamente eu preciso de mais 5 anos para fazer isso, mais isso que eu não fiz. Não tem esse tempo para nós. A gente tem um determinado tempo na nossa vida e a gente precisa organizar a nossa vida para aproveitar também momentos importantes. Então o trabalho é fundamental, sim, ele é importante para a nossa vida. Mas nós precisamos lutar para termos salários condizentes que permitam que a gente faça um trabalho de 40 horas semanais, o que não é pouco, né? Para que a gente depois possa fazer as coisas que a gente gosta de fazer, o que precisa fazer. E nós, mulheres, temos sempre a dupla e a tripla jornada de trabalho. Então, quando a gente fala de que nós precisamos ter um básico melhor, um salário melhor, e não depender da hora extra, da convocação disso, da convocação daquilo, que capta e suga toda a nossa juventude. E que quando a gente está lá, perto da aposentadoria ou aposentado e precisando de recursos, a gente acaba não tendo. Então é importantíssimo e é hora de reduzir a jornada de trabalho nesse país. É possível e é necessário. Para que a gente possa viver melhor, isso significa ter mais qualidade de vida, significa adoecer menos, significa ter melhores condições para ter acesso à cultura, ao lazer, para cuidar melhor dos nossos filhos e dos nossos amores. Por isso essa é a luta que a gente conclama que todos estejam juntos. Mas nós não vamos ter isso, nós não temos 6x1, mas nós também temos 40 horas e reduzindo a jornada, nós podemos ir reduzindo também a nossa jornada e não ampliando como muitos querem. Não entre no conto.
A vida não tem hora extra. Vamos viver bem o tempo que nós estamos por aqui. Olá, colega servidor. Estamos aqui. O que vai para ela? Olá, colega servidor. Estamos aqui hoje para convidar você a participar. Exposição, tá. Agora já. Não, vai. Olá, colega servidor. Estamos aqui hoje para convidar você para participar do segundo Servidores em Cena, Arte, Cultura e Resistência. Ocorrerá no dia 7 de novembro, aqui no Sindiserve. A partir das 13 horas, com feira de artesanato, exposição de artes visuais e às 19 horas, apresentações dos nossos colegas. E as inscrições já estão abertas e vão ocorrer até o dia 24 de outubro e podem ser utilizados um formulário no Google para inscrição. Vocês são nossos convidados especiais. Participem. Fica quieto. Não se mexe. Agora falou para daí, agora. Nesse bloco vamos falar um pouco do encontro em que estive participando na quinta e na sexta-feira sobre inteligência artificial. Como você sabe, eu sou secretária-geral da CUT e todas as direções das CUTs estaduais estiveram participando de 19 estados e vários sindicatos em São Paulo, em São Bernardo do Campo, na Universidade do ABC, para discutir o que é inteligência artificial, quais são os impactos e os aspectos importantes no mundo do trabalho. Nós precisamos nos dar conta, e acho que isso é um pouco passar para vocês o que eu, na participação e no debate, nós temos nos dar conta que essa é uma grande revolução industrial, só que hoje ela é tecnológica e ela trata outros dados. Se lá no início do século passado a revolução industrial era a máquina a vapor, era a tecnologia, hoje é a inteligência artificial, são os dados, são os algoritmos, né? É toda essa parte de informação online, instantânea, que nós precisamos nos adequar e observar. Quem detém esses dados e o que fazem com esses nossos dados? Por que se nós abrirmos agora, por exemplo, o Facebook, cada um de nós aqui, abra ali o Facebook. Se você estiver em 3 em casa, cada um vai ver uma coisa no Facebook, que é baseado em quê? Naquilo que os algoritmos, ou seja, naquilo que a computação e os mecanismos tecnológicos absorvem de você, que são seus gostos, suas preferências, baseado naquilo que você procura, naquilo que você faz, naquilo que você posta. Então, todas as informações do perfil das pessoas está na mão de meia dúzia. Então, é preciso que a gente lute para que o Brasil, para ser soberano, também tenha esse armazenamento, essa nuvem de dados pública e estatal, ou seja, de acesso das pessoas, mas com controle e cuidados para que a gente tenha uma certa soberania sobre os nossos dados. E a segunda questão importante é a questão de que nós precisamos discutir nas campanhas salariais as formas de retribuição para os trabalhadores que estão sendo substituídos ou que veem a sua vida, o seu trabalho sendo modificados por IA e que, ao final de contas, vão transformando a sua atribuição e o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo. Tem alguns setores da prefeitura. Eu estive no SAMAI semana passada. Acho que vou dar o exemplo do SAMAI que é melhor. Estava lá num setor do SAMAI e tinham várias telas onde controlavam os principais problemas, as principais soluções, o que precisava, enfim, um controle muito grande tecnológico naquele espaço para garantir e melhorar as condições de trabalho. O trabalhador que está lá tem exigências muito diferentes do trabalhador de 30 anos atrás. Então, como nós vamos preservar esse espaço de trabalho, mas mais do que isso, compensar a utilização e o desenvolvimento de outras habilidades que não foram exigidas lá há 30 anos atrás. Então, esse é o debate do meu trabalho, da produção científica, da produção intelectual que o trabalho está me exigindo em função das novas tecnologias.
e como fazer com que isso não substitua o ser humano e nem seja utilizado para a destruição da humanidade, seja utilizado para que a gente possa melhorar as condições de vida, na qualidade de vida, na melhoria das condições de trabalho, na melhoria das condições da humanidade. Esse é um debate que nós precisamos fazer. E se darmos conta de que toda essa questão da informatização, da tela instantânea, do movimento, nós temos sempre que ficar com a pulga atrás da orelha, olhar, observar, mas se dar conta quando é fato, quando é fake. Porque tem muita montagem quase perfeita que vai sendo feita para poder enganar muitos. Então fique de olho, fique atento, né? Eu sempre digo, você é contra a inteligência artificial? Não, eu não sou contra a tecnologia e a inteligência artificial. Eu sou contra o uso equivocado dessa tecnologia para propagar fake news, para disseminar mentiras, ódio, enfim, tudo aquilo que a gente conhece que faz muito mal para a humanidade, faz muito mal para o Brasil, faz muito mal para você. Então, estamos de olho, é mais uma frente que se abre e temos que lutar na nossa campanha salarial para que o desgaste e a capacidade e a execução de outras áreas de trabalho em função das novas tecnologias também seja recompensada. Enquanto você trabalha, existe uma vida que passa lá fora e não volta. Não é justo que, para ter uma vida digna para você e sua família, você tenha que dedicar tantas horas ao seu emprego e, por conta disso, acabe perdendo momentos como esse. Vamos lutar juntos agora pela redução da jornada e por melhores salários, porque a vida não tem hora extra. Nesse bloco vamos conversar um pouco sobre reforma administrativa. Vocês já sabem, nós andamos conversando, que foi feito um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho era para apresentar uma proposta ainda em junho e isso foi se alastrando. Bem, semana passada apresentaram uma proposta. É o seguinte, mudam muitos artigos da Constituição. Da forma como está sendo proposta, não é só uma reforma administrativa, não, é uma nova estrutura e visão do Estado brasileiro. Muda uma série de coisas que a gente ainda não conseguiu ver a dimensão e o reflexo que isso pode ter na vida das pessoas. Adota alguns mecanismos que são difíceis da gente compreender no serviço público. E muda, limita, né, o crescimento salarial no sentido de que você só pode ter de 50% a mais do que o salário inicial, trabalha com a ideia de ter salários unificados, né, tetos salariais unificados por carreira, enfim, são tantas mudanças que a gente não consegue não consegue perceber que mudanças são, de fato, assim, perceber que eu digo conseguir concretizar essas mudanças e, ao mesmo tempo, uma série de dúvidas que acabam ficando dentro dessas propostas. O que nós estamos fazendo? Bom, estudando, analisando, amanhã vai ter, a partir das 8h30, uma plenária nacional dos municipais para discutir com os advogados e tal, para discutir o que são essas mudanças e quais são os reflexos da nossa vida, mas algumas questões a gente já pode ir analisando. Essa questão da limitação do crescimento dentro de uma carreira. Bom, isso limita, ou seja, faz com que algumas das coisas que a gente tenha possam cair, como, por exemplo, os adicionais por tempo de serviço. Limitando as férias em 60 dias, mas não limita o recesso. Então, pega férias naqueles setores em que tu pode tirar mais do que pode ter mais de 30 em função do desgaste do teu trabalho, mas não daqueles setores, por exemplo, que tem recesso de 30, 60 ou 90 dias. Fala da avaliação por desempenho. Ok, como será essa avaliação de desempenho? Quem vai avaliar? Como vai ser? E a avaliação de desempenho tem a ver, primeiro, com as condições de trabalho e com o tipo de local e de trabalho que a gente tem. Como fazer uma avaliação de desempenho no lugar onde você não tem profissionais suficientes, não tem equipamentos, não tem condições adequadas? Porque eu
fui professora a vida inteira e trabalhei em escolas diferentes, muitas vezes com as mesmas séries. E a gente vê as diferenças das características das escolas e dos alunos. Então, eu era a mesma pessoa, mas nem necessariamente eu conseguia fazer o mesmo trabalho, ter o mesmo resultado sobre um determinado assunto numa escola ou na outra escola, porque eu sou um elemento no processo ensino-aprendizagem. Os alunos, por exemplo, vêm com a vida de casa, na escolaridade, se eles estão no 4º ano, já tem 4, 5 anos de escolaridade, tem uma relação com a sociedade, com o que eles assistem, com o tipo de estudo que eles têm, com as condições que a escola oferece. Então, eu sou uma dentro dessas outras todas variáveis que compõem o processo ensino-aprendizagem. Então, a avaliação precisa ser pensada enquanto metas estabelecidas coletivamente, com não metas só de resultados, mas metas de processo. Porque o processo, muitas vezes, é mais importante do que o resultado em si. Porque, por exemplo, na aprendizagem, nem sempre o resultado de uma nota consegue medir o crescimento e o processo de cada um. Eu poderia dar outros exemplos. Então, é preciso que a gente respeite o trabalho que vem sendo feito e construa, junto com os servidores, condições objetivas para fazer um bom trabalho. Na área da saúde, por exemplo, o vínculo entre o servidor da saúde e o paciente é fundamental num processo de escuta qualificada para, inclusive, encontrar soluções para alguma patologia. É importante o exame complementar? Óbvio que é. É importante as condições de exame complementar ou de especialidades? Claro que é. Agora, a porta de entrada precisa ser a porta de entrada que acolhe. E quem é que pode acolher? Quem conhece aquela realidade, quem está ali e conhece aquelas famílias, quem faz visitas, quem vai recebendo as pessoas e vai conhecendo o mundo e o universo daquele espaço. E a partir daí, com os dados científicos de como é que é a realidade epidemiológica daquela região, poder estabelecer vínculos, relações e, com a sabedoria e a ciência, o conhecimento acumulado de cada profissional, encontrar a solução para o problema de saúde das pessoas. Você veja que em nenhum momento eu disse que individualmente o médico resolve tudo, o enfermeiro resolve tudo, ou o professor resolve tudo. Então, se individualmente a gente não consegue resolver tudo, você acha justo ter uma avaliação individual? Você acha que dá para fazer assim? Então, a primeira reforma que a gente precisava é a valorização do serviço público. É o serviço ser efetivamente público. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tem uma necessidade e procura o município, vamos pegar o exemplo do município, procura a prefeitura para atendimento na área da saúde, da assistência, da educação, ou mesmo para pedir um alvará. Você tem o direito de ser bem atendido em cima do que a legislação estabelece. Você e qualquer um, sem nenhuma distinção, pelo valor da conta bancária, pela cor, pelo credo, pela influência política ou em quem você votou. Os direitos têm que ser iguais para todos, em todas as áreas do serviço público. E quem é que pode garantir isso? Se você for atendido por aquelas pessoas que fizeram um concurso e que não devem obrigação para A, B ou C, mas estão ali investidas de um cargo público para cumprir a lei, para cumprir a legislação e atender a todos de forma igual. Ah, mas eu não sou bem atendido porque não tenho as condições, então junte-se aos servidores para brigar para ter melhores condições para atendimento. Agora, na reforma, propõe um contrato por... Primeiro era 5 anos, agora é para 10 anos. Ou seja, os servidores públicos vão ficar contratados por 10 anos, depois muda. Ou seja, 2 prefeitos e mais alguma coisa para garantir o 3º mandato. E depois saem. Você acha que aí vai ter atendimento universal, igualitário e justo para todos? Vão cumprir a legislação para todos? Ou os privilégios vão cada vez mais serem acentuados? Então não é brincadeira. Nós não estamos falando no serviço público, quando falamos em serviço público, não estamos falando em um produto que se vende. Estamos falando de um direito que pode ou não
ser alcançado e exercido pelas pessoas. E com direito não se negocia, não se brinca. Então a reforma, mais do que atacar os servidores, ataca a população. O direito que cada um de nós tem de procurar uma repartição pública para buscar uma solução do seu problema e ser tratado de forma igual como qualquer outro, sem distinção. É disso que nós estamos falando. É o direito de ter ampla defesa no processo judicial, é o direito da gente poder contestar, é o direito da gente poder questionar, é o direito da gente poder solicitar algum serviço. É disso que nós estamos falando. Nós vamos comparar com a iniciativa privada porque lá funciona. Olha, se tudo funcionasse, não tinha empresa que falia, não tinha problemas de corrupção no setor privado. Não é privilégio do setor público, infelizmente. Porque isso é um problema que é muito maior do que só ser público ou privado. Tem a ver com a índole de cada um, com o caráter e com as condições que se estabelecem no mercado. Não é verdade também que no setor público não se trabalha e que no setor privado se trabalha muito. Nós sabemos que em qualquer lugar os privilegiados e os amigos do rei têm privilégios que os demais não têm. Então, quanto mais a legislação for aplicada de forma igual para todos, menos privilégios teremos em todos os lugares. Uma outra questão que a reforma levanta é fazer uma avaliação de estágio probatório. Olha, nós aqui fizemos avaliação de estágio probatório e acho que em muitos lugares. Então tem muitas coisas que estão sendo ditas ali nesse projeto de reforma que é fruto daqueles que não conhecem o serviço público, que acham que as coisas não funcionam e que colocam esse tipo de casca de banana, como a gente chama, para esconder as reais intenções da reforma. Então, cuidado. Tira direitos, enfraquece o papel do Estado, deixa na mão da iniciativa privada, ou seja, daquelas empresas feitas muitas vezes de fachada para administrar setores que ela não tem a menor competência e precariza o atendimento à população. O resultado da soma de tudo isso é menos serviço público, é menos direitos, é menos atendimento e mais recurso público para o ralo. Fique atento, por isso, dia 29 de outubro, nós teremos a Grande Marcha Brasília. O que significa a Marcha Brasília? É uma marcha em defesa do serviço público. Um serviço público que seja efetivamente de verdade para toda a população. Um serviço que atende os trabalhadores nas suas necessidades da saúde, segurança, assistência, educação e todos os serviços que são prestados pelo Estado. Um serviço que precisa ser prestado por aqueles servidores concursados que vão atender a todos, cumprir a lei, independente da conta bancária ou de qualquer outro requisito. Por isso nós iremos a Brasília, marchar em defesa dos nossos direitos, em defesa dos direitos dos cidadãos, para que o serviço público de qualidade aconteça, permaneça e avance no Brasil. Porque o que estão propondo não é uma reforma em si, é uma nova forma de ver o Estado brasileiro, sem os princípios constitucionais da impessoalidade, né, da publicidade, da ética, da eficiência, mas, acima de tudo, estão impedindo o acesso a direitos. E é contra isso que nós estaremos marchando em Brasília. Serviço público de verdade é a gente que faz. E se a gente fala em serviço público, você precisa estar conosco, porque os direitos, quem precisa garantir, também é você nessa luta. Então, dia 29, estaremos em Brasília lutando porque não é reforma. É o fim do serviço público como nós conhecemos. Outubro significa mês de prevenção, por isso se chama Outubro Rosa. Significa prevenção ao câncer de mama e prevenção ao câncer de colo de útero. No Brasil, todos os anos, mais de 73 mil mulheres são acometidas por algum tipo de câncer, ou de mama ou de colo de útero. A incidência maior acontece na região sul e na região sudeste. Então, é de extrema importância a mulher se tocar, a mulher fazer a sua prevenção.
Neste mês, procure médicos, procure a sua UBS, procure atendimento para que você faça a sua prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Toque-se! Nosso último bloco, então, eu vou passar alguns recados e vocês vão ficar com aquilo que é mais importante, a questão da saúde da mulher. Não deixe de assistir, é muito importante. Eu já quero agradecer ao Dr. Dino, que prontamente, né, se colocou à disposição para trazer conhecimento e assuntos importantes. Então, fique ligado, mas antes disso, eu vou dar 2 recados importantes. Essa semana tem Conselho Deliberativo e nós vamos discutir todos esses temas. Então, se você tem dúvida sobre a reforma, sobre vários assuntos, encaminhe a sua pergunta e a sua dúvida. Vamos também definir as questões com relação à sede campestre. Não recebemos nenhuma sugestão até agora, mas vamos discutir na quarta-feira. E no dia 23 temos assembleia. Assembleia para quê? Para instalar a campanha salarial e aprovar nossa pauta de reivindicações. Então fique atento, encaminhe a sua pauta para que a gente possa no dia 23 aprovar junto com todos da categoria. Fique com o Dino agora, muito obrigado e cuide da sua saúde. Afinal de contas, estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa significa cuidar de você. Então, se cuide, se toque e principalmente faça os exames preventivos. Outubro Rosa é uma iniciativa mundial que foi criada no intuito de chamar atenção para o câncer de mama e as suas formas de diagnóstico precoce para ter redução do número de óbitos pela doença. A gente sabe que é o tumor que mais afeta as mulheres, liderando as causas de mortalidade feminina no Brasil e no mundo. Temos estatísticas que mostram mais de 73 mil casos esperados só entre 2023 e 2025. Então, preocupa bastante em termos de saúde pública, é uma das prioridades de saúde pública, juntamente com o câncer de colo uterino. Olha, em Caxias, os dados que eu tenho que entre 2020 e 2023, nós tivemos 973 casos de câncer de mama e 5% apenas com diagnóstico não invasor. Quer dizer, há uma tendência de diagnosticar, mas ainda um pouco tardiamente. O que a gente tem que combater através das medidas de educação e em saúde e oferta da mamografia. O câncer de mama não tem prevenção. Quem vai ter, mas tem forma de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é menos cirurgia, menos radioterapia, menos quimioterapia e mais cura. Então é importante pegar os tumores pequenos, com menos de 1 centímetro, que todo o sucesso do tratamento é praticamente 100%. O sul do país e o sudeste tem mais câncer de mama que o nordeste e o norte, onde o câncer de colo de útero é mais presente. É um tumor relacionado a pessoas que têm uma dieta elevada em proteína e gordura, obesidade e que padrões alimentares de comportamento que favorecem. Tem um fator genético, 10% mais ou menos dos tumores são genéticos, principalmente ocorrendo em mulheres mais jovens, com menos de 40, menos de 50, menos de 40 anos, e sempre de pior prognóstico. E o fumo, o álcool, todos são fatores adjuvantes, né, para que ocorra mais casos de câncer de mama. Eu acho que as mulheres deixam de fazer mamografia ou fazem de forma muito irregular. A recomendação das sociedades internacionais é que se faça mamografia anualmente. Houve um lapso do Ministério da Saúde que ele, ainda nos anos de 2016 e 2015, colocou a mamografia no SUS a cada 2 anos a partir dos 50 e encerrando a oferta aos 69 anos. Já naquela época a gente tinha um programa aqui em Caxias de combate ao câncer de mama e a gente não aderiu a essa modalidade e continuou ofertando mamografia a partir dos 40. Porque na época a nossa estatística mostrava que em torno de 1/3 dos casos de mamografias alteradas de risco e de câncer de mama com óbito ocorriam abaixo dos 50 anos. Então não dava para excluir todas essas mulheres. A gente sabe que a mamografia perde a sensibilidade abaixo dos 50 porque a mama é mais densa, então você tem uma menor qualidade do filme radiográfico.
Mas aí, combinando com a ecografia, a gente consegue fazer um diagnóstico maior. A gente tem que lembrar que o principal exame para rastrear o câncer de mama é a mamografia, não é a eco. A eco é uma ajudante em determinadas situações, mas ela não substitui a mamografia. E aí, em cima disso, até eu fui convidado na época para ir a uma reunião do Instituto Nacional do Câncer, fui uma das poucas pessoas aqui do sul do país. Eu falei, e até outras pessoas perguntaram, por que não a partir dos anual, a partir dos 40? Não, porque não, porque ver uns epidemiologistas um pouco radicais, mas você vê que agora o governo federal mudou e colocou a mamografia a partir dos 40. Acho que é um grande avanço das políticas de saúde deste governo para a área da saúde da mulher. E estendeu a oferta até os 74 anos. Não quer dizer que mulheres com mais de 74 não possam fazer, mas em termos gerais, as mulheres ficariam bem protegidas se fizessem mamografias anualmente a partir dos 40 anos até os 74 anos. O principal estratégia de fazer diagnóstico precoce é a mamografia. Autoexame, palpação ajudam, mas se você fizer mamografia anual, ele se torna quase desnecessário. E há muito perigo de as pessoas excessivamente se palparem e não sentirem nada e acharem que não precisam de mamografia. Então tem um questionamento de estimular muito o autoexame nesse sentido. Mas muitos casos são diagnosticados pelo autoexame. Mas nesses casos são avançados, porque para ser detectado na palpação, o tumor tem que ter mais de 1 centímetro. E a gente quer pegar tumores com menos de 1 centímetro, o que é possível através da mamografia. O Ministério aceita até de 2 em 2 anos, mas as sociedades de mastologia pedem que seja anual a sua realização. E depois dos 74, pode fazer? Pode, depende de quem é a pessoa, da perspectiva de vida dela. Isso vai aumentar, porque hoje em dia mulheres de 74, 75 anos estão trabalhando normalmente, né? Aí depende, caso a caso. E por que não antes dos 40? Porque antes dos 40 a mama é muito densa e o número de casos é baixo. Mas, em algumas situações, quando você tem uma lesão palpável ou quando você tem uma história familiar forte, mãe ou irmã com câncer de mama, não é prima nem tia, nem avó, é mãe ou irmã, tem que ter uma identidade genética de pelo menos 50%. Aí a gente oferece a partir dos 30 anos a mamografia mais a ecografia. Ou em alguns autores dizem que o ideal seria que a pessoa familiar começasse a fazer os exames 10 anos antes da idade do familiar acometido. Então, se uma mulher teve aos 43, deveria começar o seu familiar em primeiro grau aos 33. Na verdade, o outubro rosa é câncer de mama. Mas a mulher não é um ser dividido, a gente aproveita e puxa o câncer de colo. O câncer de colo ele é menos incidente no sul do país, mais incidente no norte, porque é um tumor muito relacionado à pobreza, falta de alimentação, falta de educação, e, enfim, o nível econômico influencia muito na sua ocorrência. Ele é um tumor, como o da mama, assintomático, geralmente nas suas fases iniciais, até um pouco avançadas, e que está também sofrendo uma transformação. Aqui eu tenho uma estatística, vou aproveitar e dizer para vocês, que a gente teve em Caxias do Sul, entre 2020 e 2025, 637 casos de câncer de colo, mas 52% não eram invasores. A gente está pegando ainda muito tumor já invasor. Então nós temos que melhorar a prevenção, e esse tumor é prevenível, porque se a gente diagnosticar uma lesão maligna, pré-cancerosa, a gente trata, a pessoa não vai desenvolver. E como é um tumor causado por um vírus de transmissão sexual, que é o HPV, a gente considera o câncer de colo do útero uma doença sexualmente transmissível. Então, tem que ter HPV para ter câncer de colo de útero. Agora, também o Ministério está fazendo uma mudança, porque antes o Papa Nicolau, que é o exame de prevenção, citopatológico preventivo, era indicado dos 25 anos até os 64 anos. E depois de 2 exames negativos, fazia-se a cada 3 anos. Era uma boa estratégia de rastreio, diminui mais de 94% o número de casos de mortes, então valia a pena. Só que agora está entrando um método que é mais barato para nós e que já é usado em outros países, Estados Unidos usa, México usa, parte da Europa usa, que também é um outro avanço do governo federal, que é a detecção do câncer, o rastreio por PCR, que é uma técnica de rastreio do DNA do vírus. Você procura o vírus.
Se a pessoa não tem o vírus, ela não tem risco de desenvolver o câncer. Então, a partir dos 25 anos, as pessoas começam a terem a pesquisa do HPV feita por essa reação de PCR e fazem de 5 em 5 anos. Dando positivo para os vírus HPV 16 e 18, elas fazem colposcopias, biópsias e fazem toda uma investigação mais aprofundada. E se ela tiver positividade para outros HPVs, que são vários tipos, mas menos agressivos, ela começa novamente a fazer o Papa Nicolau. Então, vai dar muito menos casos de biópsias, nós vamos ter uma redução de biópsias enormes, menor necessidade de colposcopia e maior rapidez. Tem muita gente que fica esperando, não tendo nada, e aquela pessoa que tem fica mesclada naquela nuvem de pessoas que estão precisando de exames, que era uma das consequências da estratégia de utilizar o Papa Nicolau, o citopatológico. Não ter medo do câncer, porque seja o de mama, seja o de câncer de colo, cura. E cura totalmente. Só tem que descobrir cedo. Então, para descobrir cedo, tem que fazer mamografia. Mas não pode fazer mamografia e engavetar. Que nem a gente tinha visto na Secretaria de Saúde, um grande número de mulheres faziam mamografia e não buscava. Não engavetava, você tinha um câncer na gaveta guardado. E fazer na frequência preconizada, pelo menos pelo Ministério. E seja público ou privado, a gente tem uma população meio. E o Papa Nicolau, e quando entrar, que está para entrar agora nos próximos meses, o PCR, faça o PCR. E acredite, porque é um método já utilizado nos Estados Unidos e em vários países. Então, acho que não ter medo e a consciência de ter de fazer os exames é o principal para a gente reduzir essas coisas. Uma coisa importante do câncer de colo de útero é a vacinação. A vacinação de meninos entre 9 e 14 anos e meninas impacta tremendamente, porque elas não vão ter o vírus, provavelmente. Não tendo o vírus, os cânceres vão desaparecer pouco a pouco. E só que a gente está com uma cobertura ao redor de 50% dessas crianças, então tem uma cobertura muito baixa. Nos últimos anos a gente sofreu, pelo próprio governo federal, uma campanha anti-vacina, e isso influenciou a população, agora todo mundo tem medo de vacina. E não tem noção do que é o erro de não se vacinar e as consequências. A vacinação, seja do HPV, de outros tipos, foi um dos grandes avanços para a gente aumentar a expectativa de vida da população. Valeu, Dino, obrigada. Você sempre na luta aí em defesa da saúde da mulher. E você, servidor, que não pegou seu ingresso ainda para o dia 29 do 11, venha pegar no sindicato. Cada associado tem direito a 2 ingressos. Venha, pegue o seu ingresso logo, para que a gente possa organizar bem a nossa festa de final de ano. Um grande abraço e até segunda-feira. Papas da Língua, na Festa dos Servidores e das Servidoras. Dia 29 de novembro, a partir das 14 horas, nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul. E mais, Grupo Pura Curtição, Matheus Boff e DJ Zé Antônio. Produção Morfine. Realização Sindicato dos Servidores de Caxias do Sul, Sindiserve.